Cadê? O Dieguinho e o próprio Flávio já tenham citado isso, é inevitável a gente relembrar tudo que foi prometido ao torcedor. E aí, por isso, tenho as aspas aqui, tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo em desvantagem de orçamento. Josh Wander, da 777. O Vasco, no começo do ano, fez uma das maiores janelas da história. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. Fomos criteriosos na aquisição de atletas. Luiz Melo, CEO. Hoje começa uma nova era do Vasco. Teremos de 80% a 90% do elenco pronto em abril. Paulo Brax. O torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Abel Braga. Gosto de ter uma equipe agressiva que busca o protagonismo. Fui do dono até o técnico, porque essa ilusão, ou talvez pelo que a gente esteja vendo aqui agora, ela não foi feita só por pessoas externas, e aí não vou entrar nesse mérito. Ela foi feita desde o dono até o próprio técnico. Além disso, o Vasco vai jogar contra o Flamengo na próxima segunda-feira, e como bem lembrou aqui o Dieguinho e o Flávio Dias, os problemas não são rumores, os problemas são reais. O Vasco está devendo jogadores, o Vasco está devendo clubes, e o Vasco está desonrando seus compromissos. Quando o torcedor fala que não, quando o Abel fala que o torcedor não vai mais sofrer, isso não é verdade. O Vasco está na zona do rebaixamento, e eu também cito aqui até uma aspa que você utilizou, sobre não importa como começa, ou importa como termina. Das últimas 4 vezes que o Vasco foi rebaixado, nas 4 da história, ela é pior do que as 3 vezes que o Vasco foi rebaixado no início do Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente sabe que o time está longe de ser protagonista e está longe também de apresentar um futebol agressivo. Longe, a gente pode dizer assim, até nas estatísticas, como você citou aqui em relação a números, mas é só pegar a tabela e olhar. Como é que o Brax, na figura da 777, que você é funcionário da 777, consegue explicar a única coisa em comum que tem entre essas declarações, que elas não se confirmaram e essas promessas não foram cumpridas? Como é que o Brax vai resgatar a confiança do torcedor, que hoje é contra o treinador, não entende o que acontece dentro do Vasco, até porque a forma como o clube se comunica é muito ruim? Como se resgata a confiança? Qual é a solução do Vasco da Gama para o torcedor? Obrigado. Bom, vamos lá. Pedrosa, eu não posso entrar nas frases que você citou, salvo a minha. E a minha, eu disse para sua colega e reafirmo, que eu entendo que 80% do elenco está montado, falta 20%. E o elenco montado também não significa que ele vai ter uma performance imediata. São duas coisas diferentes. Uma é o que você planeja, outro é o que acaba acontecendo. E é por isso que, quando a gente tem a oportunidade de analisar o que foi planejado e ver que houve alguns erros no planejamento, a gente corrige. Eu acho que essa que é a inteligência mínima que se espera de quem tem um objetivo dentro do clube. Isso vai ser feito, isso já está sendo feito. Eu não posso entrar nessas promessas, até porque a minha era uma promessa de número e esse número ele está cumprido, mas a promessa de ser um time competitivo e de ter um ano sólido, a gente tem tempo para poder apresentar para o torcedor. A gente tem tempo para isso. A análise desse ano, comparativamente a outros, nos serve de mais alerta ainda. Não quero fazer fantasma nenhum, não quero trazer fantasma nenhum para cá, mas vamos pegar isso como mais um alerta para a gente. Vamos pegar isso como mais um item para a gente trabalhar mais, para evitar que aconteça o que aconteceu nos outros anos. Porque o número frio, ele pode, se a gente pegar o campeonato do ano passado, nesse momento, não necessariamente os 4 que estavam ali embaixo terminaram lá embaixo. No ano anterior, não necessariamente os 4 que estavam nas últimas colocações, na 8ª rodada, terminaram na última colocação. O que a gente vai fazer e o que a gente vai dizer ao torcedor do Vasco é que a gente quer que ele veja um Vasco diferente, colhendo resultados diferentes, colhendo performance diferente, com os jogadores que estão aqui, com mudanças que a gente pode fazer internamente da forma de jogar, o quanto antes. Se dependesse só da minha vontade, já estava feito. Se dependesse só da minha caneta ou da minha cabeça, estava feito. Só que é um processo complexo de resgate àquilo que a gente planejou fazer, que a gente até conseguiu, e é ruim falar isso agora, porque hoje em dia, e não estou dizendo que você fez isso,
os olhares são mais para o que foi feito ruim, não pelo bom. Mas a gente fez bons jogos no campeonato, nesses 8 jogos. A gente começa o campeonato com um resultado importante. Então a gente tem coisas boas que a gente tem que potencializar. E a gente tem que corrigir o que a gente identificou já de ruim. Os salários dos atletas estão em dia. Tá? Em relação às dívidas, em relação às inadimplências, eu não sou a pessoa adequada para falar. Mas a gente tem hoje um controle aqui interno de elenco que os salários hoje eles estão em dia. E é uma exigência que foi feita internamente desde que se iniciou o trabalho. Daqui a pouco o Pedrosa vai... Porque a gente faz um programa de TV, e o programa de TV tem tempo, né, Vini? Claro, porque na internet a gente consegue fazer um podcast, uma coisa com 3 horas, até a TV é um pouco mais reduzida. Daí a resposta do Brax está ficando mais extensa, mas daqui a pouco o Pedrosa entra e ele conta o que ele escutou nessa coletiva de ponto importante. De reuniões. Alguém vai vir aqui responder para o torcedor o que está acontecendo? E tem uma que eu preciso te corrigir. Eu não sou funcionário da 777, sou funcionário do Vasco, tá? A 777, até tinha esquecido de anotar isso aqui. Porque tem pessoas que fazem essa confusão, foi bom você ter citado. Eu sou contratado dentro de um processo da 777, só que eu sou funcionário do Vasco, minha carteira é assinada pelo Vasco. Meu vínculo não é com o grupo. E aí, Venê, o que o Pedrosa sempre traz aqui é o recorte. Ele disse que o salário está em dia, né? Mas que tem atrasos em relação, por exemplo, ao caso do Andrei. Em outros casos, assim, o que a gente identifica ainda problemas financeiros no Vasco. É o que eu falo também no Botafogo. É claro que a organização financeira de um clube que deve 1 bi, que deve 800 milhões, que era o caso do Vasco, do Botafogo, ela é um processo demorado. Mas há um estranhamento em que você tem uma dificuldade de pagar hoje, né? As suas dívidas em que você fez agora, né? O Botafogo até cruzou uns momentos do pagamento das dívidas antigas, mas é uma questão de legislação e o Textor até reclamou muito sobre isso, é uma questão de legislação brasileira, entendimento e interpretação da lei. Mas em relação ao Vasco, por exemplo, na negociação de Andrei, que foi feita já na gestão 777. Não, ainda tem um caso que é pior, que é a situação envolvendo o Jair. O Vasco também está devendo ao empresário do Jair, tanto é que o advogado do Jair botou a boca no trombone, falou pra caramba. O que eu penso é o seguinte, não adianta a diretoria, enfim, a figura Paulo Brax ou a figura Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, chegar e falar assim, é fluxo de caixa. Gente, independentemente do motivo, você está devendo a alguém. E a gente não pode normalizar uma dívida. Não. Esse é o ponto. Quando o Paulo Brax diz assim, o salário do elenco está em dia. Que bom, porque isso é obrigação, né? E a gente está falando de uma SAF. Então, assim, eu acho que é um problema que o Vasco, de fato, precisa resolver. Sabe quando a gente... Mas eu não acredito que isso interfira no dia a dia da atuação dos jogadores. Eu acho que é uma coisa totalmente diferente da outra. Isso, no caso do Jair, por exemplo, pode interferir na manutenção do jogador no elenco? Exatamente. No momento de você ter um contrato se encerrando, quando você vai negociar com o empresário do Jair, você acha que a boa vontade do empresário vai ser a mesma? Não. Óbvio que não vai, né? Óbvio que não. Por exemplo, no caso do Andrei, óbvio que não vai ser a mesma boa vontade. Mas a entrega das peças são 100%. E a gente entende isso e a gente percebe isso. Agora, a gente percebe que o momento não tá bom no Vasco quando o Brax está aqui falando há 1h30. Dando cara a tapa. Porque, assim, as perguntas, obviamente, são perguntas bem diretas, assim, perguntas em que vão na ferida do Vasco, porque é o que o vascaíno, que é o maior patrimônio do Vasco, que é o torcedor do Vasco, quer saber. E eu acho até que demorou, Fernanda Maia, para o Paulo Brax, na figura do diretor de Vasco, vir a público e botar a cara a tapa. Porque eu acho que a função do diretor é essa. É você chegar, chamar a responsabilidade no momento bom e também no momento ruim. E é o momento ruim que o Vasco está vivendo atualmente. Eu entendo ele dizer que o elenco está formado, que o planejamento não era isso. O que ele precisa explicar é por que não está dando certo. O que está acontecendo dentro do Vasco para os jogadores e para um time que investiu muito alto. O Pedrosa sempre ressalta aqui, 100 milhões de investimento. Milhões. É muita grana para um time como o Vasco, um clube grande como o Vasco, está hoje na zona de rebaixamento, disputando apenas o Campeonato Brasileiro e eliminado na Copa do Brasil para o ABC dentro de casa. Mas você lembra que quando o Vasco estava acontecendo no início do ano, claro que no Campeonato Carioca, que a gente sabe que é um campeonato que não pode servir muito de parâmetro nem para o positivo e nem para o negativo, mas acaba acontecendo qualquer regional no Brasil. Derruba treinador. Derruba treinador e você começa a ter um otimismo, às vezes, que não deveria ter. O Vasco, a gente cita até aqui. Ih, gente, meu telão custa caro, meu telão. Ah, melhorou.
A face do VAR tá tão ruim que o telão tá piscando. Para! A gente viu o Vasco até com uma boa construção. Lembra que a gente citava aqui, poxa, se a gente for olhar, 7 peças desse atual time titular são peças que chegaram nessa temporada, o Vasco apresentando até um bom futebol. E aí a eliminação do ABC, ela parece que cria uma ruptura naquele crescimento do Vasco. Eu não sei se você fez essa leitura, mas é que eu tô fazendo. Entra no Brasileiro com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com jogos até empolgantes pro seu torcedor, mas que não são suficientes. A gente não pode usar esses 2 jogos como um recorte para 8 jogos em que o Vasco não vence. Exatamente. Eu tô com você nesse discurso aí. Eu acho o seguinte, o começo de temporada era um começo, assim, otimista para o torcedor vascaíno, pelo que foi apresentado no Campeonato Carioca. Óbvio que o Campeonato Carioca não deve servir como padrão. Fato é o seguinte, chegou um determinado momento que o time começou a cair e não resgatou mais a confiança. Eu acho que é aí que entra o Maurício Barbieri, que é aí que ele tem que resgatar a confiança dos jogadores. Porque se a gente for fazer uma análise do elenco do Vasco, não é um elenco ruim. Não é. Não é para estar onde está. A questão é, o Maurício Barbieri, ele vai conseguir resgatar a confiança? Ele vai conseguir fazer voltar a jogar futebol? Esse é o grande ponto e é isso que o Brax precisa responder. Eu acho que sim. Eu acho que o Maurício Barbieri não tem que ser demitido do Vasco. Eu brinco aqui, deixa o homem trabalhar, mas eu de fato penso assim, tem que deixar trabalhar. Agora, tem que ter uma cobrança do Paulo Brax como diretor em cima da comissão técnica do Barbieri. Agora vamos na nossa enquete e depois, porque assim, o Flamengo está numa situação difícil, né? Muito. O Fluminense precisa reencontrar as vitórias.